foi o principal ponto, tá? A principal coisa que nos fez desistir do casamento lá. Hello, meu povo! E aí, como vocês estão? Lariel tá aí por aqui em mais um vídeo. Hoje vamos tomar aqui, ó, um cafezinho juntinhas pra eu contar pra vocês um pouquinho sobre o meu casamento. Meu povo, já pra explicar pra vocês como vão ser esses vídeos, tá? Vão ser vários vídeos aí com bate-papo pra eu ir contando pra vocês as atualizações sobre o que a gente tá decidindo, né? Eu aqui preocupada com a postura na mesa, né? Colocando o cotovelo na mesa. Repara não, viu, gente? Vocês são de casa. Então, assim, sobre a evolução do casamento, sobre as coisas que nós estamos decidindo, as coisas que nós já decidimos e tudo mais. E eu decidi, tá? Eu criei mais ou menos um roteirinho pra começar lá desde o começo, pra quem não sabe de nada do casamento. Então a gente vai começar primeiro, tá? Nesse primeiro vídeo aqui, no vídeo de hoje, falando um pouquinho sobre as primeiras escolhas do casamento, sobre data e tudo mais. Então vamos lá. Gente, quando nós começamos a pensar em casamento, eu e o Jonathan, foi há 2 anos atrás. Nós estamos em 2022, nós nos noivamos em 2020, tá? Antes da pandemia começar. Nós nos noivamos em janeiro. Vou deixar a fotinha aqui do noivado pra vocês verem. Noivamos em janeiro de 2020. E eu vou ir tomando um cafezinho aqui com vocês, tá, gente? Janeiro de 2020, nós noivamos. E a pandemia começou em março de 2020. 3 meses depois, né? Só que antes da pandemia, a nossa ideia era noivar e casar no máximo 1 ano depois. Mas a pandemia não nos permitiu isso. Eu e o Jonathan já morávamos juntos nessa época, tá? Nós moramos juntos aí desde o começo. Depois, se vocês quiserem, eu conto o vídeo aí da nossa história. Mas hoje é mais sobre casamento. Como nós já morávamos juntos, nós optamos em quê? Em esperar a pandemia passar pra poder casar. Porque na minha concepção e na dele também, nós já estávamos casados, falamos assim, né? Já moramos juntos, já compartilhamos o lar, então vamos esperar a pandemia passar e aí a gente marca o casamento. Nós somos muito festeiros. Quem acompanha lá no Instagram, tá mostrando aqui o arroba na tela pra você, sabe disso. A gente gosta de uma farra. Então, pra mim, a festa de casamento tem que ser épica, tem que ser tipo assim, sabe? Tem que ser a festa. Eu falei, eu não quero ninguém de máscara na festa. Eu não quero que as pessoas deixem de ir na festa por causa de uma pandemia e tudo mais, né? Então eu falei assim, vamos esperar sem problema nenhum. E fomos esperando. Aí vocês sabem no desenrolar da pandemia que se estendeu por 2 anos, né? A gente tá aí no terceiro ano. Nós estamos no terceiro ano, né? 20, 21, 22, exatamente. Mas, no começo desse ano, de 2022, eu e o Jonathan sentamos e falamos, ok, já dá pra gente começar a planejar o casamento agora. Parece que a pandemia já tá dando uma respirada. E como planejamento de casamento é uma coisa que a gente sabe que demora, né? Aí pelo menos é 1 ano, 2 anos. Tem gente que começa a planejar casamento com 3, 4 anos antes. O que eu, Larissa, achava exagero, mas hoje eu super entendo. Então, nós decidimos começar a planejar o casamento em janeiro deste ano, janeiro de 2022. Começamos a pensar. Mandamos mensagem para alguns amigos, conversamos com algumas pessoas e tudo mais, à procura da cerimonial do casamento, que pra gente, assim, era o passo mais importante a ser dado. Eu não tenho muito tempo livre, Jonathan muito menos. Então a gente precisava, né? Porque a gente já tem ela. A gente precisava de uma cerimonial para organizar o casamento em si e dar uma direção pra gente, de onde começar, o que fazer, dar dica de lugar e tudo mais. Lugar, buffet, etc. Então, nós começamos a procurar cerimonial desse jeito, perguntando pra amigos, falando, você conhece alguém? Sabe aquele casamento que você foi bom, pergunta a noiva pra mim e tudo mais. Aí no salão eu perguntava ao pessoal e fomos assim, tá? Conversando com as pessoas e várias pessoas nos indicaram algumas cerimoniais. Nós decidimos, meu celular não para aqui. Peraí, deixa eu só tomar um cafezinho, tá, gente? Peraí. Enquanto eu paro pra tomar um cafezinho aqui, vocês tomam aí também por mim, tá? Boa mineira que eu sou. No próximo vídeo já pode ter um pão de queijinho aqui também, né, gente? Acho justo. Bom, recebemos várias indicações de cerimonial e foi quando eu contactei elas e marquei reuniões. Decidi marcar com 2, tá? Inicialmente, falei, 2 eu acho que é um número bom. 1 é pouco, 2 tá ok, né? Podia ser 3, 4, 5, mas marquei com 2. 2 pessoas maravilhosas, tá? Maravilhosas. A primeira, eu não vou nomear aqui, gente, porque eu não tenho o intuito aqui de denegrir a imagem de ninguém. E nem seria denegrir, porque as 2 que nós entrevistamos foram ótimas, tá? Teve a primeira e teve a Cris. A Cris é a nossa cerimonial atual. Atual não, só tem uma, né? A primeira pessoa que nós conversamos, pessoa maravilhosa, sinceramente, assim, eu adorei. Faria meu casamento com ela? Faria, tá?
Porém, por que que eu não escolhi? E assim, foi um bate-papo, tá? Já pra explicar pra vocês. Videocall, não foi presencial, tá? Eu e Jonathan na sala e ela lá pelo computador dela, conversamos ali. O papo fluiu, foi legal. E assim, eu e Jonathan somos pessoas perdidas quanto ao casamento. Nós não sabemos absolutamente nada de casamento. Eu nunca nem tinha tido sonho de casar, eu sempre tive o sonho de ser mãe. Mas casar pra mim não era uma coisa que tava tão relacionada. Jonathan é homem, né, gente? São poucos homens que importam realmente com o casamento em si. Então, nós estamos assim, tateando no escuro. Então, eu não sabia nem o que perguntar pra cerimonial. Eu sei que tem muitas meninas que têm esse sonho, já tem, tipo assim, pasta de casamento hoje em dia, né? Pasta no celular de casamento, com várias coisas que quer, inspiração e tudo. Eu não sou esse tipo de noiva, tá? Eu sou uma noiva muito prática e não sei nada do que eu quero. Eu vou descobrir na medida que vai surgindo aí na minha frente. Então, eu não sabia nem o que perguntar pra cerimonial. Aí eu falei, deixei ela direcionar a conversa. Aí Jonathan fica lá na reunião só escutando, né? Aí às vezes eu falo, Jonathan, o que você acha? Aí ele vai e responde. Mas então, fomos direcionando, ela, a cerimonial direcionou a conversa com a gente, isso com a cerimonial A, tá? Conversamos e tudo, ela perguntou número de convidados, e aí eu falei assim, por alto, né, chutei. Nessa época, nossa lista tava numa média de 220 convidados. 220 nessa época. Meu café aqui já acabou, daqui a pouco ela pega mais um. Nessa época tava 220 convidados. E nossa ideia nessa época era casar na praia. Foi a nossa primeira ideia. Eu e Jonathan amamos praia, vocês sabem disso, né? Muitas viagens, tanto aqui no canal quanto lá no Instagram. Então a gente falou, quero casar na praia, aquela coisa linda. Pôr do sol com a noiva. Eu acho lindo, gente. Eu acho lindo pôr do sol na praia e a noiva, aquele casamento lindo, né? Então era a minha primeira ideia. Aí eu falei assim, eu queria casar na praia. Ela foi na minha ideia e tudo, falou, dá pra fazer e tal, me sugeriu algumas praias no Brasil que a gente poderia fazer, vários destinos, desde destinos mais tradicionais, assim, vamos falar, tradicionais não, desde destinos mais em conta, né, como a gente tem aqui, por exemplo, tem gente que casa em Arraial do Cabo, Búzios, coisas mais próximas de Belo Horizonte, Rio de Janeiro em si, mas eu sou de Belo Horizonte, caso você não saiba, mas também sugeriu outros destinos, né, como Arraial da Ajuda, que também dá, Porto Seguro, Arraial da Ajuda não é tão caro, fica ali mais intermediário, apesar de não estar tão próximo de BH, mas são destinos que lá em si são baratos. A gente já pode sonhar um pouco mais, como Noronha, e sugeriu várias coisas ali, né? E eu empolgadíssima, eu vou tirar esse relógio, porque não tá parando de vibrar, senão eu não vou conseguir falar com vocês. Aí eu empolgadíssima com a ideia praia, Jonathan também, Parará e tal. Aí ela perguntou qual é o nosso teto do casamento, quanto que a gente queria gastar, nós falamos com ela o nosso valor X, e ok, pronto. E aí foi essa conversa, gostamos dela, dessa profissional A. Saímos da reunião tipo assim, ok, pode ser a nossa cerimonial, ela é ótima, gostamos. Espero que não atrapalhe, tô passando um helicóptero aqui em cima agora, mas vamos continuar. Gostamos da cerimonial A, beleza. E aí vamos conversar com a cerimonial B, então. Tá, só uma coisa, a cerimonial A, ela era bem chiquezinha, assim, sabe? Então, assim, eu acho que ia ser um casamento bem chiquezinho se ela organizasse pra gente. O que pra mim não é um problema, eu gosto de umas coisas chiquezinhas também. Mas vocês também sabem que nós somos da galera, nós somos do povo, né? Eu e Jonathan somos 8,80. A gente vai no restaurante mais top da cidade, como também a gente tá ali no boteco, tá ali na roça, tomando uma cervejinha, tá suave. E então nós vamos conversar com a segunda cerimonial, que é a Cris, que é a que nós escolhemos. A nossa conversa com a Cris, tipo assim, desde o primeiro minuto, bateu muito. Por quê? Eu e Jonathan não temos tempo livre. E nós somos muito direto com as coisas. E a Cris é exatamente igual. A Cris é aquela cerimonial que, assim, fala assim, sei lá, não vou dar exemplo não, já vou contar um negócio. Eu falei com ela sobre o sonho de casar na praia. Aí ela virou pra mim e falou, quantos convidados? E me falou, qual é o perfil dos seus convidados? Cris, a galera quebra tudo. A nossa galera é muito animada, dos dois lados da família. E assim, todo mundo mesmo, tá? Até meus tios de assim, 80 anos, 85 anos, eles vão dançar, vão ficar em pé, vão beber todas. A nossa festa vai ser uma festa muito animada mesmo, eu tenho certeza absoluta. Nós somos muito animados. Ela falou com ela, Cris, pra você ter uma ideia, aqui em casa, quando a gente faz tipo um churrasco, alguma coisa assim, começa... Eu tô tentando lembrar aqui, eu acho que a nossa primeira reunião com a Cris foi presencial. A nossa primeira reunião com a Cris foi presencial, não foi por vídeo. Eu tô na dúvida agora, se foi presencial. Porque eu lembro da Cris ter vindo aqui em casa, mas eu acho que foi pra primeira reunião. Ou foi pra segunda, não lembro, mas tá.
Aí eu falei com ela o número de convidados, falei o perfil, né, do nosso casamento, assim, da galera se animada e tudo mais. Falei, Cris, pra você ter uma ideia, que em casa a gente começa um churrasco em sábado ali, meio-dia, 1h da tarde, o churrasco vai até 3 da manhã, domingo de manhã, e todo mundo dorme aqui, domingo 10 da manhã a gente começa o churrasco de novo, e vai até a madrugada, né, à noite, 10 horas, meia-noite, na verdade, de domingo para segunda. Então, assim, nós somos muito animados. Aí ela olhou pra mim e falou assim, duas coisas, Larissa. Primeira coisa, sobre casar na praia. Falei, sim, Cris. Aí ela começou a falar, tipo assim, eu preciso te falar os pontos positivos e negativos. Gente, isso daí, antes de eu contratar ela, tá? Vou contar pra vocês que é como que bateu. Antes de eu pagar nem um centavo pra ela nem sabia se ela ia ser minha cerimonial, ela já começou a dar essas dicas. Larissa, deixa eu te falar uma coisa. Casamento na praia, vou te falar os positivos e negativos. Falei, ok. A positivo, ela citou tudo que a gente já sabe, né? É lindo, pôr do sol, parará, é uma viagem, etc. Mas ela começou a falar, casamento na praia. A gente pode fazer? Pode. Mas você tem que pensar aqui. Geralmente, você não vai pegar um dia que tá chovendo. Ai, apareceu um bem TV lindo ali agora. Bem TV! Bem TV! Acho que ele não vai cantar, não. Mas tá lindo ali. Ignora essa parte. Então, ela falou comigo. Você tem que pensar aqui, você não vai casar com chuva nem nada, né? Eu falei, não. Então, se for chover e etc., você tem que alugar um toldo. Outra coisa, você vai estar ali no sol com as pessoas, porque vai ser de dia. Então tem aquele calor, aquela maresia de praia, você vai estar pregando. No vídeo é lindo? Mas você tem que pensar na dinâmica realmente que é. Pensa quando você tá na praia. Eu falei, realmente, a gente tá na areia da praia ali, fica bem pegajoso mesmo, voa, muito vento, às vezes voa areia, dependendo da praia. Então tem toda essa questão. Tem a questão das madrinhas não entrarem tanto de salto, a não sei que você faça ali uma passarela e tudo mais, mas as madrinhas não vão poder entrar de salto. Você tem que pensar que os convidados, eles já não vão mais tão bem vestidos igual eles iriam numa festa, num salão de festa e tudo mais, né? É praia, então todo mundo vai tentar pôr um look mais descontraído. O noivo talvez não vai casar de terno, talvez vai ter que abrir mão disso, dependendo do calor, se for um noivo muito calorento e tudo mais. Então você tem que começar a pensar no que significa realmente, o BenTV voltou, um casamento na praia. Não só na ideia, naquela foto que a gente tem do Pinterest da pessoa casando na praia, não isso. Tenta sentir o momento realmente. Eu comecei a pensar, eu falei, realmente, calor. Jonathan é muito calorento mesmo. E assim, a questão de a gente ficar suada, eu falei, já comecei a ficar meio assim, outra assim. E outra coisa, você tá disposta a nem todas as pessoas irem no seu casamento? Falei, ela tá assim, eu falei, a gente pode fazer um casamento num lugar mais próximo. Ela tá assim, mas por mais que seja mais próximo, eu não sei como que é a sua família, mas normalmente, dependente assim, já é uma coisa que casamento na praia nem todo mundo vai. Nem todo mundo tem a condição financeira de viajar, nem todo mundo tem a disponibilidade de tempo, de fazer uma viagem, por causa de trabalho, família, etc. E é mais complicado você pensar em uma viagem com tantas pessoas assim. Aí ela foi, eu não lembro a proporção que ela me falou no dia, mas ela falou, sei lá, X% de convidados geralmente apenas que vão num casamento na praia. Eu vou chutar um número, eu não lembro se era isso, mas eu acho que de 200 convidados, ela falou que, tipo assim, só, sei lá, 40, 70, alguma coisa assim, iam. Era menos de 50%, eu lembro. Aí eu comecei a ficar um pouco mais assim, eu falei, poxa, e tal. Então eu comecei a pensar sobre isso, que eu não queria abrir mão dos convidados, e esse tudo aí de praia, não sei o que. Ela falou assim, por exemplo, você tem que pensar numa praia que tem estrutura, ou senão você vai ter que levar pessoas daqui. Por exemplo, se você leva pessoas daqui, igual a minha equipe cerimonial, você vai ter que pagar hotel pra todo mundo, alimentação pra todo mundo, passagem pra todo mundo. Se, por exemplo, o fotógrafo que você gosta é lá do Rio de Janeiro ou de Minas Gerais, você vai ter que pagar passagem, hospedagem, não sei o que, não sei o que. Aí a pousada que você vai fazer o seu casamento na praia, várias pousadas, você tem que fechar o lugar mesmo e alugar todos os quartos. Então, ou você vai pagar isso do seu bolso, ou você vai repassar isso para quem vai ficar hospedado na pousada. Por exemplo, seus padrinhos, seus pais, né, seus cunhados, não sei o quê. Aí eu comecei, gente, foi começando a muita coisa assim. Falei, Cris, tá. E se a gente pensar em casar, então, no interior de Minas? Porque no interior de Minas Gerais tem muita coisa bonita, né? A gente tem Ouro Preto, tem Tiradentes, tem várias coisas aqui em volta mesmo de Belo Horizonte que são próximas, 2, 3 horas de BH e que são bem bonitas. E aí eu já comecei a pesquisar, eu já tinha visto também umas pousadas que tinham aquelas vistas de montanha panorâmicas, aquele casamento no alto da montanha, com o pôr do sol, aí você já imagina, né? Lindo e tal, pá. Eu falei, bom, já diminui a distância, então as pessoas vão conseguir ir mais e tudo, né? Como é mais próximo de BH, quem não quiser dormir dá pra ir e voltar, ou a galera pode até alugar van pra ir, sei lá, dá cada um um jeito, né?
Aí ela começou a me falar, gente, a Cris não ficou falando só coisa negativa não, tá? Mas é porque eu acho importante destacar que pra pessoas falarem coisas positivas pra você, é muito mais fácil, você concorda? Tipo, todo mundo quer falar sua coisa positiva. Então, pra mim, a régua tava ali em relação aos pontos negativos, os pontos de observação que ela me trouxe, que são maldades que eu não tinha nessa época. Eu nunca casei, eu não fico, sei lá, tá? Então, porque, tipo, só ver a parte bonita é muito fácil. A gente abre o YouTube, abre o Instagram, abre o Pinterest e vê um monte de coisa bonita, foto bonita, lugar bonito, etc. Mas é a dinâmica ali real de como que as coisas funcionam. Essa era a visão que eu tava querendo. E a Cris me trouxe isso tudo na primeira reunião, sem eu ainda pagar ela nem um centavo, sem contratar ela em si, tá? Isso aqui não é publicidade da Cris, não, viu? Ela nem sabe que eu tô gravando esse vídeo aqui. Depois eu vou contar pra ela, mas ela nem sabe que eu tô falando dela aqui nesse vídeo. Então, quando a gente pensou em casar no interior de Minas Gerais, nós começamos a pensar em relação ao deslocamento. Aí entra a questão de que interior tem muito menos estrutura. Porque quando a gente fala de praia, por exemplo, sei lá, Arraial da Ajuda, tem bons buffets lá, vão ter boas pousadas lá, vai ter um pessoal de foto legal lá e etc. Mas, por exemplo, quando a gente pensa bem numa cidadezinha pequena aqui, não tem um buffet grande. Pode ter buffets próximos, mas um buffet grande, igual tem em Belo Horizonte, não tem. Então ela falou, ó, por exemplo, se você quiser levar um buffet de Belo Horizonte pra, sei lá, supondo, Tiradentes, que era um lugar que a gente olhou bastante. Tiradentes, a gente vai ter que pagar o deslocamento de todas as pessoas do buffet, dos utensílios, né, deles e tal, panela, essas coisas aí, né, esses trem assim que buffet tem. E tal, tudo pra levar pra Tiradentes. Aí tem os seus convidados, né, que alguns vão dormir e tal, outros não. Dependendo da pousada, você também tem que fechar a pousada inteira. O DJ, vai levar DJ de Belo Horizonte, tem que pagar o deslocamento dele, uma noite no hotel lá pra ele, a alimentação dele lá. Aí começou esse tanto de coisa, gente. Mobiliário, né? Então, assim, mobiliário é uma da decoração. Decoração já é uma coisa cara. Ela falou, decorador top, bom, etc. Igual a gente tem em Belo Horizonte, não vai ter. Então, gente, não tô menosprezando o interior, tá? Que já fique bem claro aqui. Mas a gente sabe que não tem coisas tão grandes. Pode ser que tenham coisas tão boas quanto. Mas, de fácil acesso e fornecedores que ela já tá acostumada a lidar, que são os grandes de Belo Horizonte, lá vai demorar um pouco mais pra descobrir. E não são pessoas que ela já trabalhou. Então, tipo assim, a gente poderia correr um risco, né? Contratando uma pessoa, um fornecedor que ela nunca trabalhou. Não que não poderia contratar, vamos falar assim. Mas poderia, mas é um risco, né? Você não sabe como vai ser a dinâmica da coisa. E eu não tô querendo arriscar nada, eu quero fazer um casamento super seguro, super certo. Já, tipo assim, sem chance de dar errado. Aí eu comecei a pensar sobre isso, né? Eu falei, ai, gente, e agora, né? O casamento vai virar o dobro do preço. E além disso, tem o transtorno de levar as pessoas, eu não sei se todo mundo vai. A gente sabe que nem todo mundo tem condição financeira de ir também. A gente vai acabar tendo que ajudar muito mais pessoas. Vai ter que começar a bolar a dinâmica de alugar, sei lá, ônibus, van, sei lá, pro pessoal ir. Aí eu comecei a pensar em tudo, sabe? Em tudo que ia acontecer. Eu falei, não sei. Às vezes a gente tá caçando caroço no angu. É assim que fala o ditado, eu acho, né? Aí eu e Jonathan conversamos muito, mas essa foi a primeira reunião com a Cris. E eu gostei que ela já começou a me falar, tipo assim, muitas coisas certas, sabe? Tá, lembrei. Uma coisa muito importante, tô esquecendo aqui, ó, que foi o ponto decisivo pra gente não fazer o casamento lá no interior. Peraí, deixa eu só pegar um café, eu já vou. Já peguei um cafezinho novinho aqui. Vamos continuar. Então, gente, esse foi o principal ponto, tá? A principal coisa que nos fez desistir do casamento lá. Por quê? No interior em si. A Cris começou a me perguntar, agora que eu lembro, eu tava esquecendo disso, é muito importante. A Cris, quando ela me perguntou sobre o perfil de festa, eu falei que a gente era quebradeira, não sei o que. Ela me fez a seguinte pergunta. Larissa, você tá disposta que um casamento pôr do sol, geralmente ele acontece ali 4, 5 da tarde, né? Pra pegar o pôr do sol durante a cerimônia. Então, o casamento vai acabar por volta, vamos pôr assim, 6 horas da tarde o casamento acaba, a cerimônia. A cerimônia acaba e a gente vai pra festa. Falei, sim. Ela tá assim, festas de casamento duram entre 4 e 6 horas. Vai depender de você. Já vi que você é muito animado, né? Você e Jonathan são muito animados e tudo, então vamos falar que vão ser 6 horas de festa. Falei, ok, tudo bem. Ela disse, então, se sua cerimônia acabou 18 horas, você tá mais 6 horas de festa, dá meia-noite. Você tá disposta a sua festa acabar meia-noite? Eu pensei. Falei, Cris, jamais.
Meus convidados nunca vão embora da festa meia-noite. Nunca, não tem como. Como? A gente é mó animado. Vai acontecer que a gente vai querer contratar hora extra. Porque existe a hora extra caso você não saiba de casamento. É muito caro, cada hora, né? Porque você tem que pagar a hora do buffet a mais, do DJ a mais, do salão a mais, da comida, tudo, gente. Tudo você tem que pagar mais, né? Decoração, tudo tem que pagar mais. Aí eu falei, a gente vai querer contratar hora extra? Ela disse assim, beleza, vamos falar que você contrata uma hora extra, a festa acabou 1 da manhã, tá ok pra você? Eu falei, não. Ela disse, vamos falar que você contrata mais uma hora extra, que o dinheiro não seja problema. Você contrata mais uma hora extra, 2 da manhã. Eu falei, tá começando a ficar ok. Ela disse, ok. Só que a gente tem um problema. Pra 2 horas extras, por exemplo, nem todo fornecedor vai conseguir ficar. Às vezes o cara tem que ir embora, às vezes o garçom não quer ficar, isso aí não é uma coisa tão certa. Se o garçom não quer ficar, às vezes a comida do buffet acabou porque os convidados comeram muito, às vezes não tem mais bebida para suprir a festa. Além de que as pessoas começam a ficar muito bêbadas, muito exaltadas, e aí a gente começa a ter um clima que não é mais legal, né? Um clima tipo assim de pessoas muito bêbadas, pode dar alguma confusãozinha, ou pode começar a quebrar taça, coisas que acontecem depois que as pessoas bebem muito. Então perde o glamour da festa. Ela falou comigo, Larissa, você não vai querer que uma festa tão maravilhosa assim chegue a esse ponto. Eu falei, jamais, claro que não. Ela falou assim, então, eu falei assim, além de que, Cris, se não for continuar a hora extra lá, se na hora não der pra acontecer, eu tenho certeza que a galera vai acabar juntando e indo pra algum lugar, porque no meu noivado foi assim. E aí acabou o casamento meia-noite, por exemplo, a galera ia falar, vamos continuar bebendo e ia fazer um esquenta num restaurante, num bar, em algum outro lugar, ia dar um jeito. Aí vai tirar o glamour todo do casamento. E eu falei, realmente. Ela virou pra mim e falou assim, Larissa, pelo que você tá me falando, claro que se você quiser fazer o casamento final de tarde, nós vamos fazer. Mas, pela minha experiência, o seu perfil de festa não é uma festa pra ser fim de tarde. O seu perfil de festa é uma festa pra ser à noite, o mais tarde possível. Quando ela me falou isso, gente, foi assim, ó. Falei, caraca, essa é a mulher. É quem eu preciso pra me falar a verdade. Eu não tô falando mal, repetindo, da primeira cerimonial que eu conversei com ela, tá, gente? De forma alguma. Mas a Cris me trouxe tanto insight, abriu meus olhos pra tantas coisas, já no primeiro momento, antes mesmo de ser contratada. Eu falei, cara, essa mulher que eu preciso, com certeza. Depois da reunião, nós não decidimos na reunião, mas depois da reunião eu e o Jonathan conversamos super, levantamos os pontos positivos e negativos de cada uma, de tudo que foi falado também, e chegamos à conclusão que o nosso casamento não seria mais final de tarde, porque realmente a nossa galera é muito quebradeira, não ia dar certo, então nós escolhemos fazer um casamento à noite, que aí ele já começa à noite, né, tipo assim, sei lá, cerimônia 7, 8 horas, aí depois começa a festa vai até 3, 4 da manhã, 5 da manhã que seja, mas virando à noite, aí é diferente, por mais que continuem sendo 6 horas de festa ou 7 horas de festa, por mais que tenha 1 hora extra aí, mas ainda assim, quando é madrugada dá mais a impressão de festa, né, do que acabar só meia-noite, todo mundo ir embora pra casa meia-noite. Então, Jonathan e eu, nesse momento, decidimos que o nosso casamento seria à noite. E já que seria à noite, que a gente já estaria abrindo mão dessa vista, praia e montanhas, Minas Gerais, nós decidimos então que o nosso casamento seria em Belo Horizonte, tá? Então, nesse primeiro momento, nós estávamos certos de que a nossa cerimonial seria a Cris, foi quando nós contratamos ela. Isso foi em fevereiro, tá, gente? Fevereiro de 2022, fevereiro deste ano. Esse vídeo aqui tá saindo gravado no finalzinho de outubro de 2022, então tem aí 9 meses? Uns 9 meses, 8 a 9 meses que a gente contratou a Cris. E já gostamos dessa primeira conversa com ela. Foi quando a gente realmente decidiu que a Cris seria o nosso cerimonial. Decidimos que o nosso casamento seria em Belo Horizonte. Dessa forma também toda a nossa família poderia ir. Que é o intuito do casamento em si, gente. Fazer viagem, a gente viaja muito, graças a Deus. Então, a Deus é o nosso trabalho. Então, viagens não faltaram oportunidades. A gente pode viajar em outros momentos. Mas a ideia realmente do casamento em si estar com todo mundo perto, né? Então, por esses vários motivos, estar com todo mundo perto, de ser uma festa noturna e de facilitar as coisas, de ser um casamento mais, vamos falar assim, mais seguro, né? E tudo mais, nós decidimos fazer em Belo Horizonte mesmo, à noite, tá? Então, esse vídeo aqui vai terminar por aqui. Essa foi a parte 1, deixa eu acabar o meu cafezinho. Peraí, não vai embora não. Essa foi a parte 1 do Diário de Noiva, tá? Hoje falamos um pouquinho sobre como nós adiamos o casamento e decidimos casar em si.
né, no próximo ano. Eu falei isso no vídeo? Nem sei se eu falei isso, gente, que eu decidi o casamento para 2023, viu? É pro ano que vem, nem sei se eu falei isso. E como que nós escolhemos a nossa cerimonial de casamento? A Cris. No próximo vídeo já vou contar pra vocês como que nós escolhemos a data do casamento, local do casamento e os próximos passos aí, tá bom? Olha, foi um prazer te ter até esse segundinho aqui do vídeo. Se você tem dúvida, se você tem sugestão de tema aqui pro canal, ou se tem alguma coisa específica que você queira saber sobre o casamento, se ficou alguma coisa que não ficou tão clara, sinta-se à vontade de mandar aqui embaixo nos comentários do vídeo, tá bom? Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, também de clicar no sininho, tá? Se você já é de casa, confere se seu sininho tá ativo, tá? Confere lá. Isso me ajuda muito, muito, muito do lado de cá, tá bom? Olha, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.